Todos certamente já ouviram falar Nicolau Maquiavel. E se não sabem quem ele foi, se não conhecem direito o tipo, se nem a palavra conhecem, certamente conhecem o adjetivo que deriva do nome dele. O adjetivo maquiavélico, significando alguém sabidamente perverso, astuto, ardiloso. Tem muita gente assim, muita gente maquiavélica pelo mundo. E essa palavra está ligada, esse adjetivo está ligado, e bem ligado, aos conceitos, aos preceitos que Maquiavel define no seu livro O Príncipe, sobre como deve agir o príncipe para cumprir aquilo que, na perspectiva de seu tempo, como o homem do século XV, século XVI, a transição de um para o outro, observando a Itália de seu tempo, lendo a história para trás, faz prescrições a quem, tendo pretensões e ambições políticas, querendo conquistar o poder, e querendo, no exercício do governo, conseguir território, expandir o território do seu reino, ele estabelece ali preceitos que essa pessoa deve obedecer, seguir, recomendar, que seriam formas eficazes de atingir essa finalidade que era entendida como sendo a finalidade do exercício da política. Conquistar o poder, conquistar território, preservar o poder, preservar o território conquistado. E a regra de ouro da política daqueles tempos era: ataca para não ser atacado, se protege para não ser submetido. Então, da obra dele se extraem frases como esta, nessa perspectiva, com essa moral estranha para nós, mas era certamente a moral observável na história e vigente naqueles anos, naqueles tempos. Ele diz assim em certos momentos, vejam, coisas como esta: as pessoas devem ser acariciadas ou esmagadas. Se você lhes causar danos menores, elas se vingarão. Mas se você as aleijar, deformar, incapacitar, nada há que elas possam fazer. Se precisar ferir alguém, faça isso de tal forma que não tenha que temer sua vingança. Isso tanto pode ser um reino vizinho, ou alguém aspirando o poder dentro do teu reino, pode ser uma pessoa na praça. Pode ser uma pessoa na praça. Deveis saber, então, que existem dois modos de combater. Um com as leis, o outro com a força. O primeiro é próprio do homem. O segundo, dos animais. Mas como o primeiro modo muitas vezes não é suficiente, não funciona, convém recorrer ao segundo. É necessário que um príncipe que deseja se manter saiba como fazer o bem e usá-lo ou não, conforme a necessidade. Agora essa. Achei ótimo. O primeiro método para observar a inteligência de um príncipe é observar os homens que o cercam, aqueles que sentam com ele à mesa. Pois é. Opa! Você pode, ouvindo estas coisas, né, imaginar que esse homem destapou a caixa de Pandora, para usar uma figura da mitologia grega, espalhou os males do mundo. Não, essa caixa estava aberta há muito tempo. Maquiavel apenas viu toda a história e aprendeu da história aquilo que ele entendia como sendo o que, também vendo os reinos de seu tempo, os reinos em que se dividia a Itália, e o modo como agiam os governantes de então, prescreveu o modo que ele considerava mais correto para conquista de território, conquista de poder, preservação do território conquistado e preservação do poder. E cumprindo essa tarefa, estaria um príncipe atingindo a finalidade da sua atuação como príncipe, e, portanto, esta seria a conduta do príncipe virtuoso. A virtude estaria nos fins e não tinha qualquer relação com os meios utilizados.
Essa questão de natureza moral, gravíssima e seríssima, é que nos faz estranhar e ficar muitas vezes arrepiado lendo as prescrições de Maquiavel, mas ele era um realista observando a história. Ou será que tem alguma coisa dita aqui que não encha os livros de história? Digo mais, Dante Alighieri, conterrâneo florentino, homem de Florença, como Maquiavel, 200 anos antes, ao escrever a Divina Comédia, e na Divina Comédia ao escrever sobre os círculos do inferno, povoou estes círculos com figuras extraídas da história. Homens de poder, poder político, poder religioso, poder cultural, poder econômico, estão lá, centenas, nominados, até chegar aos seus tempos, até chegar aos anos em que ele viveu, estão lá as figuras. Figuras tipicamente maquiavélicas. Os príncipes de Maquiavel estão, os seguidores de Maquiavel estão no inferno. Os que vieram depois não estão no inferno de Dante, mas fizeram escolhas morais moralmente perigosas, espiritualmente danosas, muito danosas. Você pode estar pensando, e com razão, mas depois das monarquias absolutistas vieram as monarquias constitucionais, século XVIII, XIX, intensamente, e estabeleceram democracias estáveis. É verdade, aprendamos com elas. Houve ali desconcentração do poder. Mas também surgiram repúblicas nesse período. E as repúblicas, como a nossa, não criam democracias estáveis. Dificilmente o fazem. E essas instabilidades próprias das repúblicas permitem o surgimento de tiranias que se inspiram no mestre dos tiranos, nesse educador de tiranos. A liberdade é a mãe da democracia. Não se cria a democracia, não se assegura a democracia, acabando com a liberdade. Isso é perverso, isso é maquiavélico. Pense nisso. Meu nome é Percival Pugina, quero meu país de volta. Não solto a ponta da corda e rogo a Deus que proteja a nação brasileira, livrando-a de todo mal. Amém.